Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã de terça-feira, ainda de agosto, já na labuta, em busca do pão de cada dia. Bem, diante dessa perspectiva do pão de cada dia, gostaria de trazer uma reflexão de mais um milagre do Senhor Jesus para nós, através de uma leitura bíblica que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 9, tomando como base esse versículo, que nos diz a palavra de Deus, que aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus, mais uma vez, ele revela o seu poder de Deus enquanto palmilhava essa terra no cumprimento do seu plano redentor. E pela quantidade de milagres que ele havia operado, grande multidão o cercava, grande multidão o seguia para ouvir a palavra de Deus, para serem curados por ele, para terem um conforto espiritual e uma provisão material de uma saída de um calabouço de adversidade que se vivia naquela época. A medicina era uma medicina que ainda não tinha evoluído tanto e muitos penavam. Mas a multidão, ela estava com Jesus há muito tempo e com certeza tinham fome da palavra de Deus, mas também fome material. E Jesus, preocupado ao ver a multidão que o seguia, não que ele não pudesse fazer algo, e a gente sabe que ele fez, não que ele estivesse desesperado, mas ele sabia a responsabilidade que tinha. A preocupação era essa, de alimentá-los. Então ele faz uma pergunta a Filipe, que é uma pergunta que se esperava uma resposta, e Filipe a deu. Jesus perguntou a Filipe onde compraria pão para toda aquela multidão. 5.000 homens, conforme nos diz a Bíblia, além de mulheres e crianças. Estima-se, segundo estudiosos, que tinham aproximadamente 12.000 pessoas.
Filipe lhe responde que 200 denários, a moeda utilizada na época, uma moeda de prata, que era o valor de um dia trabalhado, que dava para comprar 8 quilos de pão naquela época. Mas a multidão era muito grande, muito numerosa. Jesus faz essa pergunta para testar a fé de Filipe, ou para enfatizar o que ele ia fazer, o milagre que ia fazer, para detalhar a complexidade da situação. Era uma situação onde era necessário se fazer um processo de mistura da massa, depois da mistura assar esse pão para deixá-lo em condições de alimento para todos. E a pergunta foi: a seguinte: a pergunta implícita foi a seguinte. A pergunta foi a de que, havendo um pouco, o Senhor poderia fazer um muito? Pois ali estava uma criança, um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Um lanche de uma nutrição, ou uma refeição de uma nutrição, apesar de ser por muitos desprezada, riquíssima, com vitaminas, com minerais essenciais para o bem-estar do nosso corpo. Pois o Senhor Jesus, Ele é aquele que nos surpreende nos dando o melhor. O que não era nada para uma tão grande multidão é multiplicado pelo poderio de Deus, do Deus encarnado, do Senhor Jesus, que não despede ninguém vazio, mas que nos alimenta com pão espiritual e com pão material. Pois Ele sabe que somos pó, pois Ele sabe o que precisamos, pois Ele sabe aquilo que é necessário para nós. Talvez exista uma escassez de pão e de proteína, mas o Senhor Jesus é aquele que faz sobejar 12 cestos com pedaços de pão e peixe.
que parece não ser nada, se torna fonte de alimento riquíssimo em vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamina A, D, E, K, minerais ferro, zinco e outros minerais. O nosso Senhor é o Senhor que não nos alimenta com qualquer coisa, mas alimenta-nos com o que nutre o nosso corpo, com o que nutre o nosso espírito. Ele quer, Ele tem, e Ele proverá sempre o melhor para mim e para a tua vida. Que o Senhor Jesus continue operando os seus milagres em nossas vidas. Que nós possamos crer que Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo. Apesar de não sermos merecedores, não sou merecedor. Você não é merecedor dessa misericórdia, dessa graça que nos enlaça, que nos envolve. Pois como eu, você é, nós somos pecadores. Tão falhos, tão faltos. No serviço a um Deus tão grande, tão santo e provedor em nossas vidas. Que Deus abençoe teu dia, que Deus te ilumine, que Deus te dê em abundância e te guarde nessa abundância e te guarde de você mesmo, e que sejamos cada dia mais gratos a esse Deus. Deus abençoe.